Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Edição de terça-feira, 6 de agosto de 2024. Já estamos em mais um dia deste mês. Parece que começou há poucos dias, o mês de agosto, mas já estamos no sexto dia, hein? Pois é, no o mês que é o oitavo do ano, esse mês tem 31 dias, é um mês em que continuam as festas caipiras, os populares arraiais, mas em menor intensidade. Não há feriado nacional. Agora, é o mês dos padres, hein? Foi comemorado no domingo, dia do padre, domingo dia 4. E agora a expectativa é para o dia dos pais. Será no próximo domingo, dia 11. Este mês também é o mês do advogado, do cardiologista, do solteiro, da festa de Colatina. Será no dia 22, hein? 22 de agosto, vejamos aqui, vai ser numa quinta-feira, 22 de agosto, vai ser numa quinta-feira, é um feriado municipal. Então, temos outras comemorações também. E vários santos. Santo Afonso Maria de Ligório, Santo Eusébio de Vercelli, São Germano, São Curadaras, temos Santo Osvaldo, São Domingos Gusmão, Santa Edith Stein, São Lourenço, Santa Clara de Assis, tem muitos santos. Outros santos, santo famoso também, Santo Agostinho, que é bispo e doutor da igreja. Tem muitos santos. Santa Dulce dos Pobres é deste mês também, nossa santa brasileira, que fez muita caridade, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho, vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa espiritualidade. Data de 6 de agosto de 2024, terça-feira, a fase da lua é nova, hein? Atenção, você que corta o cabelo de acordo com a lua, com a fase da lua, você que planta conforme a lua, ou faz dieta, é nova, começou no dia 4. Estamos passando 219 dias do ano, faltando 147 dias para terminar 2024, neste ano bissexto, que tem um dia a mais. Já foi cumprido em fevereiro esse dia. É a 18ª semana do tempo comum na ICAR, a Igreja Católica Apostólica Romana. Alguns santos de devoção, neste dia 6, São Tiago Eremita, Santo Ormisda, Santo Estevão Abade e a bem-aventurada beata Francesca Rubato. No mundo secular é dia nacional dos profissionais da educação, dia interamericano do escotista e tem o dia de São Salvador do mundo. Tá? São estas as informações. Vamos a algumas manchetes com destaques do dia. PGR recomenda soltura de Felipe Martins. Descoberta quadrilha que fraudava saque de benefícios sociais da Caixa. Confira resultados do futebol masculino. Combustível de avião aumenta 7,1%. Após gripe, Silvio Santos recupera-se em casa. Países não reconhecem reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Olha essa notícia. Galinha cisca e polícia encontra droga no norte capixaba. Meu Deus, hein? Que curiosa essa notícia. Jovem preso no Espírito Santo por vender armas e drogas via web. Lutas de jiu-jitsu serão realizadas em Colatina. Mulher que matou idoso a marteladas é presa no Espírito Santo. Aumentam casos de estelionato no Brasil. Acidente grave resulta em morte na região serrana capixaba. 2 juízes presos e advogados investigados pelo Ministério Público do Espírito Santo. Bia Souza é medalha de ouro do Brasil na Olimpíada. Imigrantes ilegais provocam clima de guerra civil na Europa. Olha só, na Inglaterra mais precisamente. Gente, não está fácil. A imigração deve ser facilitada,
mas não a qualquer custo. Imigração ilegal está dando nisso, clima de guerra civil. Vamos agora à espiritualidade aqui em Colatina, na minha base de trabalho. Olha, dia 6 de agosto, terça-feira, é festa da Transfiguração do Senhor Jesus. Às 18h30 tem reunião da coordenação da pastoral no centro de Colatina, na paróquia central. 19 horas, celebração eucarística presidida pelo padre David José Langa Lopes, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Quer mais informação? Se você precisa de mais algum esclarecimento, vá à Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral. Telefone para contato 2102-5010. Tem a Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, que fica na zona urbana e também contempla uma parte da zona rural. É a paróquia que tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas. O telefone é 3722-6249. É bom ressaltar que no mosteiro tem missa diariamente às 7 horas, hein? E no domingo às 8 horas. Agora, a Igreja Matriz, Imaculado Coração de Maria, no bairro mais importante populacional e economicamente em Colatina, São Silvano, na zona norte da cidade. Telefone para contatos 99507-2251 para você saber esclarecimentos sobre missa de sétimo dia, intenções, ok? Santuário Divino Espírito Santo na Grande Vitória, é o meu segundo município. Telefone para contatos, o fixo 3329-1266. WhatsApp 99985-3558. E agora eu quero falar para você que está desocupado. Atenção, desocupados do Brasil. Mais especificamente para Colatina, minha base de serviço. Olha, chances para trabalhar, hein? O Cine é uma repartição pública que intermedia a contratação de desocupados interessados em ser fichados numa firma. Os interessados podem ligar para o telefone 3721-7102 e podem comparecer presencialmente. O endereço de Colatina é esse: Avenida Getúlio Vargas, número 98, Centro. Muito fácil de localizar, fica em frente ao Bradesco. Agora eu quero falar de espiritualidade. A Igreja Católica vivencia a 18ª Semana do Tempo Comum. A missa das 9 horas de domingo, por exemplo, dia 4 de agosto, já foi pela 18ª Semana do Tempo Comum. No domingo foi o início. Tivemos aí a presidência da celebração a cargo do padre José Valdeci Romão na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Ele disse que Jesus multiplicou os pães na liturgia anterior. E então o povo queria fazê-lo rei, mas o Messias não aceitou. O povo queria fazê-lo rei terreno. Jesus não é rei para as coisas da terra, mas celestiais. E no domingo, dia 4, o povo foi procurar Jesus porque comeram pão e se fartaram, uma vez que Jesus fez um milagre de multiplicação dos pães. Mas Jesus disse que o que eles precisavam fazer é crer nele como Filho de Deus e como o próprio Deus encarnado, humanado. E eles, mesmo tendo visto o milagre da multiplicação dos pães, perguntavam: olha, quais os sinais que Jesus lhes dará? Jesus já tinha multiplicado os pães. Pois é, o sacerdote enfatizou na missa que o pão do céu, quem nos dá é o Pai Celestial. O pão do céu é Jesus. E na Eucaristia, esse pão verdadeiro, que é corpo e sangue de Cristo, é dado durante a missa, na comunhão. Né? Eu mesmo recebi nesta missa. Eu sou o pão do céu. Quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Revela Jesus Cristo para toda a humanidade. Jesus nos sustenta
nos alimenta espiritualmente na nossa caminhada rumo à pátria celestial, que é o céu. Vamos conferir agora, vamos ver como fechou o mercado agrícola e o mercado financeiro. Mercado agrícola no Espírito Santo, cotação do café, o principal produto agrícola do nosso território. Fechamento da segunda-feira, 5 de agosto de 2024, no Centro de Comércio de Café de Vitória. O café Arábica Bebida Dura, R$ 1.320 a saca. O Arábica Bebida Rio, R$ 1.113. E o Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 1.238 a saca do produto em grão no atacado. Mercado financeiro em São Paulo, o dólar continua alto e o real se desvalorizando. O dólar norte-americano fechou em alta dia 5 de agosto de 0,5%, cotado a R$ 5,74, 5,74. A Bolsa de Valores fechou em baixa de 0,5% a 125.216 pontos. Temos aqui agora a previsão de tempo para esta terça-feira, 6 de agosto de 2024. Segundo o INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, a previsão é de que a umidade trazida pelos ventos costeiros provoca chuva rápida no litoral norte na madrugada e manhã, com tendência de tempo aberto nos demais períodos. Não há previsão de chuva nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória. Temperaturas subindo ligeiramente e o vento soprando com até moderada intensidade pelo litoral. E há possibilidade de rajadas no litoral sul. Na Grande Vitória, temperaturas variando entre 17 a mínima e 28 graus Celsius a máxima. Falar em temperatura, o sábado, o domingo e parte da segunda-feira foram de chuva em Colatina, hein? Partes dos dias com chuva típica de inverno, que é a estação que vivemos. Futebol nacional agora, vamos falar sobre o campeonato principal, Brasileirão. Rubro-negro perde, Botafogo lidera. O São Paulo venceu o Flamengo por 1-0 no sábado, dia 3 de agosto de 2024, pela Série A do Brasileirão Masculino de Futebol, gol de Jonathan Caleri. O jogo foi válido pela 21ª rodada da competição. Outros resultados: Vitória 1, Cuiabá 0, Vasco 2, Red Bull Bragantino 2, empate. Atlético de Goiás 1, Botafogo 4, olha, o Botafogo venceu bem. Criciúma 2, Atlético Mineiro 1. No domingo, dia 4, o Fluminense venceu o Bahia por 1-0, Corinthians e Juventude empataram em 1-1, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense por 2-0 e Internacional e Palmeiras empataram em 1-1. Olha, com esses resultados, o Botafogo é o primeiro colocado com 43 pontos, seguido pelo Flamengo com 40 pontos. Agora eu tenho notícias de última hora. Atenção, povo derruba a ditadura de Bangladesh. Para quem não sabe, Bangladesh é um dos países mais populosos da Ásia, hein? A ditadura socialista de Bangladesh na Ásia foi derrubada após 15 anos no poder. A população foi para as ruas e teve o apoio das forças militares constituídas. Os protestos tiveram como uma das razões a reinserção de cotas para favorecer alguns grupos no serviço público. A primeira-ministra Sheikh Hasina deixou o país e os militares farão um governo provisório de transição. Presidente da Silva vaiado no Chile. O presidente brasileiro da Silva foi vaiado em sua visita ao Chile. Logo que foi anunciado seu nome, uma sonora vaia ecoou no ambiente do país sul-americano, com transmissão ao vivo por algumas mídias. Esse país, Chile, apesar de ser um país com um presidente esquerdista, não concorda com a reeleição de Maduro na Venezuela. Portanto, acha que houve fraude na Venezuela.
esse país chamado Chile, cujo governante é esquerdista, como Maduro também é. O Nicolás Maduro também é de esquerda. Mas esse esquerdista aí do Chile, que é um radical também, ele não aceitou a eleição de Maduro. Japão enfrenta problemas na Bolsa. O Japão, na Ásia, vem enfrentando problemas na Bolsa de Valores. Houve a maior queda na história da Bolsa de Tóquio em 5 de agosto de 2024. Queda de mais de 12%. Notícias gerais para você que me acompanha na internet, Paulo Roberto Maciel. Maciel 7919. Olha o mundo com expectativa de nova guerra. Já tem essa guerra principal entre Rússia e Ucrânia. E olha aí, os Estados Unidos e Israel estão se preparando para um possível ataque bélico do Irã. Maior país democrático do mundo, os Estados Unidos, e a única nação democrática do Oriente Médio, Israel, tem relações políticas tradicionais, o que os une em defesa dos seus princípios. Israel está enfrentando os grupos terroristas que no mês de setembro do ano passado, setembro ou outubro, né, do ano passado, mataram 1.200 pessoas e fizeram todo tipo de atrocidade no território da Terra Santa. Então Israel tem que enfrentar esses grupos terroristas, entre eles o Hamas e o Hezbollah, e a situação está cada vez parecendo mais acirrada. Bem, agora vamos falar de política, convenções para as eleições 2024. As convenções para as eleições 2024 serão realizadas até o dia 15 de agosto. Hein? O ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e participantes importantes estarão no evento do PL em São Paulo. No fim de agosto começará a campanha de rádio e TV. O pleito municipal será em 6 de outubro. Deixa eu ver o calendário aqui com mais detalhes. O início da propaganda eleitoral será em 16 de agosto. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. Então, 16 de agosto é o último dia para o TRE listar as emissoras que transmitirão a propaganda eleitoral gratuita de candidatos de municípios onde não haja emissora de rádio e televisão, se for requerido. 30 de agosto a 3 de outubro é o início da exibição do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. Então, esse é o período, né? Período da exibição. Aqui está falando início, mas o início é 30 de agosto, né? Pois é, então vamos ter essa época das eleições municipais. É preciso ter muito cuidado, verificar muito bem quem é o candidato, acompanhar se ele é um candidato verdadeiro ou é hipócrita. Temos que ver isso, porque tem pessoas hipócritas, tem candidatos hipócritas, nós temos que perceber isso, procurar informações. Temos mais aqui também, olha outra informação, de 11 a 25 de outubro é a propaganda eleitoral em rádio e TV, conforme eu já falei, em municípios onde pode ocorrer o segundo turno. Então tem essa propaganda também, de 11 a 25 de outubro, nos municípios mais populosos, onde pode haver segundo turno, ok? Agora uma nota sensível. PGR recomenda a soltura de Felipe Martins. A Procuradoria-Geral da República, PGR, recomendou a liberação de Felipe Martins, ex-assessor de assuntos internacionais do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que está preso a mando do ministro do STF, A. de Moraes, por vários meses. Meu Deus do céu, hein? Então é uma recomendação da PGR. Novo pedido foi no dia 2 de agosto de 2024. A manifestação da PGR diz que Martins apresentou documentação que comprova sua permanência no território nacional
desde o dia 20 de dezembro de 2022, desde o dia 30 de dezembro de 2022. O ex-assessor estaria preso sob a alegação de ter viajado aos Estados Unidos, o que não aconteceu, então não se justifica a prisão, mas já está preso há vários meses, hein, gente? Uma situação que gera muitas críticas. Olimpíada. Bia Souza é medalha de ouro do Brasil. A primeira medalhista de ouro da Olimpíada de Paris, na França, é a paulista Bia Souza. Parabéns a Bia Souza, uma simpática esportista. A sargento do Exército, de 26 anos de idade, levou a medalha no judô na sua primeira participação nesse campeonato. Foi no dia 2 de agosto de 2024. Agora essa notícia: países não reconhecem reeleição de Nicolás Maduro na Venezuela. Estados Unidos e Argentina, assim como outros países, dão como vitorioso Edmundo Gonçalves, o candidato oposicionista da Venezuela de espectro político de centro, na eleição presidencial acontecida em 28 de julho de 2024. Ele enfrentou o ditador Nicolás Maduro, de esquerda, Partido Socialista, que é acusado de fraudar o pleito e se declarar vencedor. Maduro, que está no poder há mais de 10 anos, vem mandando as forças de segurança agir contra a população que se manifesta a favor de Gonçalves, causando mortes e prisões. Enquanto isso, a votação da OEA para exigir transparência no resultado da eleição não obteve o apoio da nova era da gestão petista no Brasil, com abstenção. A situação venezuelana já afeta o Brasil, pois em alguns municípios de Roraima, por exemplo, há dados indicando que 7 de cada 10 audiências de custódia de presos são de indivíduos do conturbado país vizinho. A deputada federal Carla Zambelli, no seu canal no YouTube, defendeu uma forma jurídica para cassação, olha o que ela falou, cassação do presidente da Silva, do seu vice também, Geraldo Alckmin. Olha, já estamos chegando nesse nível, hein? Que esse vice-presidente, Alckmin, esteve com terroristas no Irã, na posse do líder iraniano. Ela também é a favor da saída dos cargos do diplomata Celso Amorim e do ministro das Relações Exteriores por apoio a Maduro. Enquanto isso, no Brasil, há 2 parlamentares no Congresso Nacional, senador Jorge Seif, do PL de Santa Catarina, e deputado federal Vermelho, do PL do Paraná, que estão propondo PECs para exigir voto auditável na eleição brasileira. Então, tem muitas movimentações que nós devemos ficar atentos. Imigrantes ilegais provocam um clima de guerra civil na Europa, gente. Olha o que está acontecendo. Cada vez mais o mundo conturbado. O que é isso? Guerra civil. Quer dizer, uma balbúrdia, desunião. A Inglaterra vive algo semelhante a uma guerra civil, com grupos armados atuando em algumas cidades, principalmente formados por imigrantes muçulmanos ilegais, portando cacetetes e facas. A imigração foi facilitada no país especialmente para indivíduos muçulmanos e africanos. O acirramento dos confrontos aconteceu depois que um imigrante matou 3 crianças britânicas. O continente europeu, então seguro antigamente, não é mais. Depois de sua política esquerdista dominante de buscar mais eleitores e baratear a mão de obra, observa-se praticamente o fim da situação de países mais evoluídos e civilizados, com a entrada em massa de imigrantes ilegais. Nesse meio há inclusive traficantes e chefes de facções criminosas. A França é outro país também atingido pela balbúrdia, assim como acontece com a política de Joe Biden, do Partido Democrata, nos Estados Unidos. É uma situação terrível essa que vemos no mundo, e o Brasil afetado também por essa política de esquerda extremada, né? Com uma visão totalmente deturpada do mundo.
Assassinato na Serra num dia de sábado. Um homem foi assassinado e o suspeito seria um parente. A ocorrência homicida se deu no dia 3 de agosto de 2024. Segundo informações iniciais, os dois estavam discutindo e tempos depois se separaram. Um deles, então, foi até a residência no bairro José de Anchieta, na Serra, apoderou-se de uma arma e matou o parente. Isso na Grande Vitória, Espírito Santo. E olha essa notícia que também nos deixa preocupados. Combustível de avião aumenta 7,1%. A gestão do PT no Planalto, através da Petrobras, aumentou em 7,1% o preço do querosene de aviação. O valor maior passou a vigorar em 1º de agosto de 2024. O percentual corresponde a algo em torno de 27 centavos por litro do combustível usado pelos aviões. A estatal, controlada pelo governo, vende o produto inflamável importado ou de suas refinarias para as distribuidoras, que por sua vez o comercializam para terceiros. O novo aumento vem pouco depois que os petistas aumentaram os preços da gasolina e do gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, em 7,1% e 9,8%, respectivamente. Então, depois do aumento do gás de cozinha e da gasolina, veio o aumento do querosene da aviação, usado para o transporte aéreo. Agora vamos falar de famosos. Atenção, porque é uma notícia boa. Após gripe H1N1, o famoso apresentador Silvio Santos recupera-se em casa. Apresentador e empresário de sucesso, né? Que eu que o diga, porque eu acompanho a vida dele desde jovem. O apresentador e empresário Silvio Santos, de 93 anos, recebeu alta. Foi dia 20 de julho de 2024. Foi no mês passado. Só que eu estou transmitindo essa notícia agora porque eu ainda não divulguei nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Ele estava internado com uma gripe conhecida como H1N1. O SBT divulgou uma pequena nota confirmando a alta de Silvio Santos, que foi para sua residência. O comunicado agradecia o carinho de todos. Essa enfermidade é causada por uma mutação do vírus da gripe e é também conhecida como gripe influenza tipo A ou gripe suína. Vale ressaltar que o programa Silvio Santos continua na grade da sua emissora, o SBT, mas já há algum tempo é apresentado pela filha número 4. Filha número 4, a Patrícia Abravanel, que está se desincumbindo bem. Agora, jovem preso por vender armas e drogas. Olha o que está acontecendo. Pessoas jovens envolvidas no tráfico e até de armas, não só de drogas, de entorpecentes, mas de armas. Um jovem de 24 anos foi preso no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra, no Espírito Santo, por anunciar e comercializar entorpecentes e armas por um aplicativo de mensagens. Ele já vinha sendo investigado há meses. A operação contou com a participação da Polícia Civil e Guarda Municipal, que se deslocaram até a residência do suspeito. O jovem criminoso tinha até um laboratório improvisado de drogas, além de negociar armas longas e granadas. Olha o perigo! Vários produtos ilícitos foram apreendidos. Ele usava ainda conta laranja e imóvel de parente para armazenar seus objetos ilegais. Descoberta quadrilha que fraudava saque de benefícios sociais. Uma organização criminosa foi desarticulada sob a suspeita de participar de esquema de fraudes para o recebimento de benefícios sociais pela Caixa Econômica Federal. Foram apreendidos computadores, documentos falsos e até carimbo de cartório em ação da Polícia Federal na região da Grande Vitória. O registro se deu no dia 2 de agosto de 2024. Galinha cisca. E polícia encontra droga no norte do Espírito Santo. Olha que notícia, gente.
quase 2 quilos de maconha foram encontrados no município de Linhares, na região norte do estado do Espírito Santo. A droga apreendida foi levada para a delegacia. O caso se deu, e só foi possível, depois que uma galinha ciscou no local onde os produtos tóxicos estavam enterrados. Ninguém foi preso e a investigação permanece no âmbito da Polícia Civil. Farmácia Municipal em Colatina, em novo local. Olha, desde o dia 5 de agosto, a informação da Prefeitura de Colatina é que a Farmácia Municipal e a Unidade Básica de Saúde do Centro estão funcionando em novo endereço. É o prédio da antiga sede da Prefeitura, na Avenida Getúlio Vargas, número 343, bairro Esplanada, em frente à Estação Central de Ônibus. E o site da própria Prefeitura deixou de divulgar notícias. Em conformidade com a lei eleitoral, a Prefeitura passou a ocultar as redes sociais oficiais do município e a seção de notícias no site colatina.es.gov.br. Isso começou no período de 5 de julho até o resultado das eleições municipais de 2024. São permitidos apenas, textos relacionados aos casos de necessidade pública, que são reconhecidas previamente pela Justiça Eleitoral. Então, só casos de necessidade pública. 2 juízes são presos e advogados investigados pelo Ministério Público do Espírito Santo. Olha, uma operação do Ministério Público Estadual investiga juízes e advogados no estado do Espírito Santo que teriam montado um esquema de fraude milionária. São 30 mandados de busca e apreensão, 13 de suspensão do exercício profissional, 2 de afastamento de funções públicas e 7 de prisão preventiva, que foram cumpridos recentemente. A Associação dos Magistrados, a AMAGES, está prestando assistência aos 2 juízes detidos. Ambos estão presos, um no presídio do quartel da Polícia Militar, no bairro Maruípe, em Vitória, e outro em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica. Os advogados e juízes utilizavam nomes de pessoas já falecidas que não tinham herdeiros e requeriam acordos extrajudiciais que nunca ocorreram de fato, segundo o Ministério Público. As fraudes podem somar mais de 7 milhões. Os investigadores estiveram no Tribunal de Justiça, escritórios de advocacia, residências dos suspeitos e empresas suspeitas de integrar o sistema. Os promotores investigam falsidade documental, organização criminosa, lavagem de capitais, corrupção ativa e passiva e fraude processual. A OAB do Espírito Santo informou que acompanha o caso para tomar as medidas que as situações requererem, que a OAB defende os advogados, né? A operação se deu no último dia 1º de agosto. O TJ pode ou não ratificar as ações do MP. Acidente grave resulta em morte na região serrana espírito-santense. Um homem morreu após sua caminhonete cair numa ribanceira entre Afonso Cláudio e Venda Nova do Imigrante, na região serrana do Espírito Santo. O local, uma espécie de mirante, ao lado de uma estrada de terra batida. Os acidentados foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, numa área de mata, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. Além do Corpo de Bombeiro, houve a participação do helicóptero do Notaer, ligado à Casa Militar do Governo do Estado do Espírito Santo, que levou a mulher em estado grave para o Hospital São Lucas, em Vitória. A Polícia Civil investiga as causas da tragédia que aconteceu no dia 1º de agosto. Mulher que matou idoso a marteladas no Espírito Santo confessa crime. Uma mulher matou um homem idoso a marteladas, alegando que era maltratada por ele. Ela aproveitou que o homem de 62 anos de idade estava dormindo e, com ferramenta na mão, o assassinou. A homicida confessou o crime e disse que
havia se desentendido com a vítima. A morte se deu em abril de 2024 no bairro Joana d'Arc, em Vitória. A mulher é usuária de drogas e tinha relações com o senhor sexagenário. O crime foi classificado como cruel, sem que a vítima pudesse se defender. A prisão dela foi tornada pública dia 1º agora do mês de agosto. Inclusive, uma policial civil deu entrevista falando sobre a confissão dessa mulher. Aumentam casos de estelionato no Brasil. Olha, os casos de estelionato aumentaram no Brasil. Quando se vai adquirir produto, é preciso verificar a credibilidade da empresa vendedora. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, em 2023 foram registrados 4 casos de estelionato por minuto no território brasileiro. Estelionato é o crime contra o patrimônio, que consiste em obter vantagem ilícita em prejuízo de outrem, induzindo ou mantendo alguém em erro. O estelionato é definido no artigo 171 do Código Penal. Olha, e tem luta em Colatina, hein? Luta de jiu-jitsu. Um evento esportivo de lutas está agendado para ser realizado em Colatina, dia 24 de agosto. Será o segundo blend café de jiu-jitsu, com super lutas prometidas pelos organizadores. A entrada será com a apresentação de 1 quilo de alimento não perecível. As lutas ocorrerão no ginásio do Sesc, no centro de Colatina. Bem, são algumas informações que eu passo para vocês aqui. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, estima que o volume de vendas para o Dia dos Pais de 2024 deve alcançar 7 bilhões e 700 milhões de reais. A data será festejada em 11 de agosto, segundo domingo do mês. Se confirmada, a projeção representaria um avanço de 4,7% em relação à mesma data de 2023, já descontada a inflação. O Dia dos Pais é a 4ª data comemorativa mais importante em movimentação financeira do calendário do varejo brasileiro. As lojas de vestuário deverão faturar 3 bilhões e 70 milhões de reais com a data. Em seguida, devem vir as movimentações esperadas nos ramos de produtos de perfumaria e cosméticos, 1 bilhão 510 milhões de reais, e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, 1 bilhão 190 milhões de reais. Somados, esses 3 segmentos devem responder por quase 75% das vendas totais no varejo com a data deste ano. Regionalmente, São Paulo com 2 bilhões 321 milhões de reais, Minas Gerais com 792 milhões e Rio de Janeiro 681 milhões tendem a responder por quase metade, 49,3% da movimentação financeira esperada. Olha, São Paulo superando de uma forma bem alta, 2 bilhões 321 milhões. É muita coisa, hein? É quase um país o estado de São Paulo. Alguns itens apresentam alta de preços em relação às datas anteriores, como livros, com elevação de 12,9%, bebidas alcoólicas alta de 10,1% e alimentação fora do domicílio com crescimento de 4,8%. Hipermercados, lojas de utilidades domésticas e eletroeletrônicos e o ramo de vestuário são os que mais devem apostar na contratação de empregados temporários. Vamos agora às eleições 2024 que serão realizadas em outubro. Vamos passar algumas informações. A corrida para as eleições já começou e os cidadãos devem se preparar para escolher candidatos a prefeito, a vice e a vereador. Exercer a democracia é fundamental para o progresso do país, para evitar mazelas e contribuir para o desenvolvimento. O pleito será em 6 de outubro de 2024. A propaganda eleitoral começará
no mês de agosto. Então vem aí as eleições municipais no Brasil. Tem que participar e escolher bem os candidatos, não se deixe enganar, né? Procure observar bem, porque tem muitos que se elegem com uma bandeira e depois dão uma banana para os eleitores, né? Eles pensam o seguinte: os eleitores não vão me fiscalizar, então tem que observar bem. Você tem que procurar informações concretas para saber sobre aquele candidato no qual você vai votar. Semana da Família. No mês de agosto será promovida a Semana Nacional da Família, com as 144 horas de oração na Igreja Católica Apostólica Romana. Está prevista também a bênção jubilar para casais com múltiplos de 5 anos de união matrimonial, 5, 10, 15, 20 anos e assim por diante. E em setembro ocorrerá o Retiro de Casais. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Paroquial da Igreja Central de Colatina, em frente à Praça Frei José. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel 7919, ou @Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.